Na Assembleia Legislativa, deputados estaduais estão se mobilizando para pressionar a bancada federal paraibana no Congresso Nacional para que senadores e deputados federais encontrem uma saída e não permitam a redução do número de parlamentares, como foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Parlamentares contestam a decisão da Corte, que deu um prazo de até junho de 2025 para que o Congresso Nacional recalcule o número de deputados que cada estado tem direito. O que a gente está vendo aí é o STF decidindo, né, interferindo nos poderes e principalmente no Congresso, né, que isso é para o Congresso decidir. Inclusive já existem algumas leis aí pertinentes, né, que possam modificar essa disparidade, ou seja, o Nordeste, a Paraíba, irá perder seus representantes. A Paraíba, 6 deputados estaduais e 2 federais, né, o que dificulta ainda mais para a chegada de recursos. Os ministros concordaram que a redistribuição de vagas deve considerar os dados atualizados do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE. Caso isso não seja feito pelos parlamentares no prazo, a tarefa caberá ao Tribunal Superior Eleitoral. Isso tudo foi baseado de acordo com o IBGE e aí cabe a nós aceitarmos. Fazer o quê, né? Eu acho que faltou, e eu digo sempre isso, faltou para algumas cidades aí investir nas cidades, porque o que é que faz a população de um município crescer? É o morador se sentir realizado em morar naquela cidade. E realmente a Paraíba ela teve uma queda do IBGE, isso é fato. Na Paraíba, caso o entendimento do STF avance, o número de deputados federais paraibanos passaria de 12 para 10. Em efeito, cascata, o número de deputados estaduais cairia de 36 para 30, visto que pela regra atual, a quantidade de parlamentares das assembleias deve ser 3 vezes a de federais. É preocupante em 2 aspectos, não só na questão da representatividade, mas com uma questão também financeira, porque cada deputado federal, em média, ele tem 60 milhões de emenda, diminuindo 2, serão 120 milhões a menos que vai deixar de ser investido nos municípios paraibanos que são representados por esses deputados que serão diminuídos. Como também a nível de Assembleia teremos algo em torno de 6 deputados, uma emenda impositiva em torno de 3 mil e alguma coisa, em torno de 25 milhões a menos que serão investidos também nos municípios, além da perda da representatividade. Isso é ruim para a democracia paraibana e brasileira também. O presidente da Assembleia Legislativa já planeja uma reunião em Brasília com o deputado federal Damião Feliciano, que está liderando a ação. A ideia é traçar uma estratégia de resposta à situação. Já fui provocado e convocado pelo deputado Damião Feliciano para a gente estar em Brasília brevemente, discutindo com os outros deputados de outros estados que também estão ameaçados de perder representatividade, para que a gente possa cada vez mais unir forças para enfrentar esse debate. O número de cadeiras por estado não é alterado no Congresso desde dezembro de 1993, ano em que ocorreu o último reajuste das vagas na casa. O Brasil tem um número expressivo de deputados federais. São 513, o que gera um custo mensal elevado. Cabo Gilberto tem um projeto onde defende a redução de 1/3 do Congresso. Eu defendo a redução do parlamento completo brasileiro. 2 senadores por estado e 342 deputados de 513, ou seja, reduzir 1/3, tanto do Senado quanto da Câmara. No mínimo, 5 deputados, no mínimo, e no máximo 50. Vai depender, respectivamente, da população de cada estado. Nesses cálculos, com base nos cálculos que foram feitos lá em 1993, na lei complementar, que a Constituição determinou, através do artigo 55, se eu não me engano, diz que o estado de São Paulo ficou com 70 e os menores estados com 8. Aí eu pergunto, querem reduzir agora a Paraíba para 10. Tudo bem, mas só a Paraíba, em um estado com 600 mil habitantes, ter 8 deputados federais? Então não é correto. Ou reduz tudo completo, para diminuir a máquina de 513 para, obviamente, 342, 1/3, e automaticamente a Paraíba não terá prejuízo nenhum, porque as emendas dos 12 deputados federais
serão divididas pelos deputados que ficarem, para a Paraíba não ter prejuízo com relação às emendas parlamentares.